verso 1 a 3. Eu me deparei com uma situação aqui, irmãos, e eu tive que me questionar com relação a tudo isso. Nós vamos ler 3 textos, e vamos conversar um pouco sobre Atos 25, do verso 1 ao verso 3. Diz ali: Tendo, pois, Festo assumido o governo da província, 3 dias depois subiu de Cesareia para Jerusalém. E logo os principais sacerdotes e os maiorais dos judeus lhe apresentaram queixa contra Paulo e lhe solicitavam, pedindo como favor, em detrimento de Paulo, que o mandasse vir a Jerusalém, armando ele cilada para o matarem na estrada. Queria agora convidar os irmãos a lerem um outro texto em João 8:30. João 8. E diz o seguinte, texto que está sendo bem falado, né? Bem conhecido aí nos últimos dias, nos últimos anos aí. E diz o seguinte: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não sabemos até onde esse texto está sendo lido só por pretexto, né? Só para ter um texto bíblico ali para convencer ou angariar cristãos para a política, mas enfim, está sido bem falado, tem sido bem falado, né? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E ainda um outro texto, 2 Coríntios 4, 16 a 18. 2 Coríntios 4, do verso 16 ao verso 18, diz assim: Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda a comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. São 3 textos que nós vamos aí trabalhar com eles, dando ali trazer uma ideia dentro daquilo que queremos falar. Mas antes disso, o irmão Daniel, que falou a respeito das quartas-feiras, nós estamos sim trazendo sobre livro, né? Estamos não, vamos iniciar o plano de Deus para a vida familiar. O primeiro a trazer o estudo vai ser o irmão Alexandre, ok? Ele já levou o livro, já está estudando, mas ele não vai falar nessa quarta-feira, até porque ele pediu para eu fazer, não do livro exatamente, né? Eu vou dar uma introdução, mas não falar do livro exatamente, mas, claro, começar com o assunto da família. Mas na quarta-feira que vem, esta quarta-feira ainda, então, sou eu, ok? Nós terminamos aquela sequência de irmãos, né, que estavam falando, que estavam trazendo os estudos, e foi muito bom. E aí, essa semana, essa quarta-feira, eu vou falar. E aí, na próxima quarta-feira, então, começa os irmãos com o irmão Alexandre, tá bom? Ah, então, aqueles irmãos que não pegaram o livro, tá bom? Que estão na lista ali dos irmãos que eu coloquei, postei no grupo dos homens, né? Aqueles irmãos, como eu falei, tirem à vontade, entenderem que, né, pode participar, tranquilo. Pegar o livro, então, para já ir estudando, já ir se familiarizando com o assunto, tá bom? E aí eu vou colocar a escala dos dias das quartas-feiras e cada irmão que vai participar, tá bom? Tenho então alguns livros aqui, aqueles irmãos que quiserem, podem pegar aqui, tá bom? Irmãos, uma coisa que eu percebi quando estava lendo o texto aqui, era o seguinte. Parece que está um pouco muito perto aqui da voz. Desde o começo, desde o primeiro capítulo, nós percebemos na linha da história aqui do livro dos Atos dos Apóstolos, que sempre houve
perseguição. Sempre estava acontecendo algum tipo. A igreja não teve sossego. Ah, pastor, mas no primeiro capítulo ali não fala da igreja, fala de Jesus que estava subindo para os céus. Sim, mas se ele estava indo para os céus é porque ele ressuscitou. Se ele ressuscitou é porque ele foi morto. Se ele foi morto, quem o matou? Alguém o matou. Os judeus. Então, ali no primeiro capítulo já mostra o resultado da perseguição dos judeus, ou seja, de uma força contra a palavra do Senhor. Algum sistema que estava envolvido ali, que estava contra a pregação do evangelho, as boas novas de Deus para o homem de salvação. E esta perseguição, esta contrariedade, ela se estende durante todo o tempo da história do livro dos Atos. Quando Pedro vai, ele prega, e aí então no capítulo 4, você, depois da sua pregação, em Atos 2, né, quando desce o Espírito Santo, Pedro, em capítulo 4, já começa também a ser perseguido. Pedro e João são perseguidos. E aí Paulo se converte, então, e no capítulo 9, e a partir do versículo 23, os próprios judeus, então, já começam a trabalhar para tentar matar Paulo. E depois que Paulo, então, se converte e foge desse momento, a todo lugar que ele vai, toda cidade que ele vai pregar, nas suas 3 viagens missionárias, é só perseguição para todo lado, tanto para ele quanto para os seus companheiros, Paulo, Silas, Barnabé, enfim, e outros, né, da igreja também, acabam sofrendo essa perseguição. E aí, nós estamos num momento interessante, que estamos comemorando a nossa independência. Até meio que satirizei aqui, é claro que a coisa não é dessa maneira como eu coloquei, mas a independência do Brasil não é pintada como é nos filmes, Tarcísio Meira, Dom Pedro II ali, toda aquela pompa. Não, não foi assim, né. Talvez algum irmão que chega, né, aqui no Brasil e vai assistir um documentário, ou vai ver ali um vídeo sobre a independência do Brasil, ou vai ler alguma coisa num livro de história, não é bem assim. Vai ver um quadro ali no museu, olha que bonito, que coisa maravilhosa. Não, não foi assim, né, realmente não foi. Mas o que nós temos hoje na verdade, o fato de que, apesar de um dia ter sido gritado independência ou morte, seja qual foi o motivo, qual foi ali todo o contexto que estava envolvido, nós ainda trazemos conosco, como brasileiros que somos, porque sabemos que essa terra ela foi conquistada, ela foi colonizada, na verdade, para se tirar daqui as riquezas e levar para a coroa portuguesa. Isso é um fato, e levar para Portugal. Tanto é que a árvore que dá nome ao Brasil, o pau-brasil, quase que já não existe mais, quase que não temos mais, porque era uma planta que tirava dali uma substância colorífica, né, que dava cor, um vermelho bonito. Então, tudo isso era levado e depredado aqui. Toda a ideia de colonização era, na verdade, de tirar, de sugar, de extrair, de depredar, usando aqui esse espaço não exatamente para um desenvolvimento daqueles que aqui estavam, mas sim como uma forma de juntar riquezas para os colonizadores. E nós trazemos essa herança ainda. Aquele jeitinho brasileiro de levar vantagem, de aproveitar o momento, aproveitar a situação. Então, irmãos, na verdade, quando nós falamos de independência do Brasil, nós não estamos falando de independência do Brasil. Nós estamos desejando ainda essa independência. Ainda nós estamos querendo, almejamos o momento onde podemos perceber que o Brasil realmente está livre de todas essas amarras que nos cerca desde 500 anos atrás, ou mais. Toda essa herança, esse pensamento, essa ideia tão somente de tirar proveito, de levar vantagem, porque isso vem conosco. Talvez em algumas regiões mais do que outras, mas isso é um fato do brasileiro, é o jeitinho brasileiro, como chamamos, né? Percebemos ainda que não temos a liberdade ou esta independência. Mas Jesus não disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará.
E aí eu olho para a vida de Paulo, por exemplo, e dos apóstolos, que eram protagonistas aqui do livro dos Atos dos Apóstolos, que nós estamos caminhando, falando neles. Qual era a liberdade que eles tinham para pregar o evangelho? Qual era a independência que eles tinham? Não, agora Paulo chegando ao Timóteo, vamos lá e vamos sair agora nas ruas e vamos pregar o evangelho sem qualquer tipo de preocupação ou de perseguição ou qualquer preocupação com alguma abordagem indevida que vão fazer a nós ou qualquer preocupação com prisões. Não, nós vamos pregar o evangelho porque nós somos livres. Nós somos independentes de qualquer coisa que os outros possam pensar, porque Cristo já disse que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então nós já somos libertos. Então nós somos independentes e nada vai nos afetar. Só que não era verdade. Porque Paulo saía para pregar, ele era perseguido e preso. E Paulo agora estava perante Festo e os judeus então estavam Festo agora foi para Jerusalém e os judeus, os principais ali, chegaram para ele e disseram: olha, faz o seguinte, manda Paulo vir para cá, a gente quer conversar, mas na verdade é uma emboscada. Percebam o grau da astúcia desses homens, percebam o grau do pecado destes homens. Traz ele para cá com a desculpa de que nós queremos conversar, interrogá-lo, mas no meio da estrada, o que nós queremos, na verdade, é matar Paulo. Nós queremos tirar a vida de Paulo. Porque ele vai falar aqui no versículo 3, pedindo como favor, em detrimento de Paulo, que o mandassem vir a Jerusalém, armando ele cilada, para o matarem na estrada. Percebam que Paulo ele não está livre. Percebam que Paulo não está independente. Paulo não está com a sua liberdade total para pregar o evangelho como missionário que fora chamado para fazer, para realizar a sua missão. Nós vivemos num país que diz ser independente, quando nós vemos, na verdade, há muitos cornos, corrupção, roubos, atrocidades de todo tipo, que nós trazemos ainda decorrente da nossa colonização, portanto, não estamos livres ainda. Portanto, ainda não estamos totalmente libertos daquilo do que nós herdamos. Irmãos, na vida cristã também não é diferente. Quando nós dizemos e conhecereis a verdade vos libertará. É claro que nós entendemos que nós somos libertos da penalidade do pecado. Nós somos libertos, sim, da penalidade que o pecado traz sobre a raça humana, ou seja, que é a condenação eterna. E todo ser humano que ainda não conheceu essa verdade haverá de ir para a condenação eterna, ou seja, para o inferno. O Senhor Jesus Cristo já nos disse isso. Ele mesmo fala de forma bem clara sobre o fato de que há dois caminhos, há dois destinos, ou eu vou para o céu, ou eu vou para o inferno. Para onde eu estou indo? Mas afora este fato da salvação, nós somos completamente livres mesmo, exatamente, totalmente do pecado na nossa vida. Paulo não era totalmente livre dos feitos ou dos efeitos do pecado na sua vida, na sua missão. Porque aqueles judeus, aqueles homens movidos pela inveja, movidos pelo pecado, estavam armando ciladas para o próprio. Como eu disse, na vida cristã não é difícil. Nós vamos viver a nossa jornada aqui. Assim como os apóstolos viveram as suas missões, as suas viagens, os seus trabalhos, mas nós vamos também viver a nossa vida aqui, da nossa jornada diária. Irmãos, não é fácil. Nós não estamos totalmente independentes ou libertos do pecado. Já entendemos que fomos libertos da penalidade do pecado, mas o pecado continua conosco, no sentido da sua presença, no sentido de ele estar ainda do nosso lado, de nós percebermos que ainda é possível que nós façamos esta ou aquela outra coisa. Em 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 8, na escola dominical foi citado esse texto, né, que o diabo, vosso adversário, anda em derredor buscando alguém para devorar. Por que isto? 1 de Pedro 5, 8, versículo 5, verso 8, capítulo 5, verso 8, vai dizer: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão, que ruge procurando alguém
para devorar. Ou seja, por que que Pedro está dizendo isso? Mas o problema então é o pecado? Ou, perdão, o problema não é o pecado, pastor, o problema ele está falando aqui é o diabo, é Satanás, é o leão que ruge? Vamos olhar para o versículo 6 e 7. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno vos exalte. Qual que é a coisa mais difícil para nós? Não humilharmos-nos. A vanglória, a exaltação, a soberba, Satanás toma oportunidade nesses momentos para nos fazer cair. Por isso que ele anda em Deus. Não é porque ele vai pegar eu ou você. Nós estamos em Cristo, ele não vai fazer. Ele não pode, porque aquele que está em Cristo está coberto pelo sangue de Cristo. Mas no momento em que nós, de alguma forma, abrimos uma brecha, abrimos uma porta para ele, através da nossa vanglória, da nossa soberba, do nosso orgulho, ali então tem uma porta aberta para ele entrar e fazer a festa. Percebam, domingo passado eu falei sobre esse domínio, né? Falei sobre o domínio próprio, ou seja, o fato de Cristo ter morrido na cruz do Calvário, ter a morte não ter domínio sobre o nosso Senhor, implica que nós também precisamos ter domínio sobre o pecado, mas que isto não é algo que nós vamos conseguir num simples piscar de olhos ou num estalar de dedos, porque o pecado ainda está conosco. Nós somos seres que naturalmente somos pecadores. E dessa forma ainda não estamos libertos, não estamos independentes dele. Não podemos viver nessa independência ou pensarmos que não, o pecado já não mais tem domínio sobre mim, ou o pecado não mais me aflige, ou não me influencia mais, porque ele faz isso. O pecado está conosco. Esta é uma realidade. Não somente o versículo 6, mas olha o versículo 7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. O que é a ansiedade? Começa com P e termina com cado. O que é a ansiedade? É pecado. Por que Pedro está mandando jogar sobre o Senhor toda a nossa ansiedade, se o nosso problema é o diabo? Não! Problema com a ansiedade? É você quer. Essa pessoa eu conheço. Vendo unha, né? E não sossega enquanto aquela coisa não acontecer. Né? O diabo está só esperando. É uma realidade. Porque a nossa ansiedade, falar sobre bastante tempo. Percebam como nós não estamos totalmente independentes? Comemoramos 7 de setembro e sabemos que nosso país não é. Talvez lendo uma notícia, uma reportagem, o Cupuaçu é do norte, aí sabe. Certa vez veio um japonês no Brasil, ele patenteou o cupuaçu. Não sei se já viu isso aí, Denis? Ele patenteou o cupuaçu, agora a fruta é dele. Eu não sei até onde foi isso aí, se ele conseguiu, né, se resolveram, mas é do japonês. Sabe, tem algumas coisas que o Brasil permite, é que só no Brasil mesmo, a NASA tem que vir para estudar o brasileiro, né? Aqui a gente permite tanta coisa. Nós vem de fora para usurpar o que nós temos. Tem mapas nos Estados Unidos, não consta a Amazônia. Mapa do Brasil, não consta a Amazônia. E para eles, a Amazônia não é nossa. Mapa, crianças na escola, livro de geografia, vamos estudar, jovens, agora crianças, geografia. Mapa do Brasil, Amazonas lá, que não pertence ao Brasil, pertence ao mundo, cabeça deles. E já tomaram a Amazônia. Isso é real.
Não é anedota, não. Como que um país desse é independente? Mas de forma nenhuma. De forma alguma esse país é independente. Da mesma forma, irmãos, nós não podemos dizer, não estou minando aqui ou diminuindo a obra de Cristo na cruz do Calvário. Só que eu também não posso ignorar os ardis de Satanás e do pecado na nossa vida e da realidade que há em nós. Sim, que Cristo realizou a obra de salvação e implica, daqui a pouco nós vamos falar sobre isto, né, que nós estejamos atentos sobre o poder do pecado nas nossas vidas. E ele não é brincadeira. Nós não estamos independentes. Então eu fui à frente, eu orei e o pastor orou por mim e está tudo certo. Não, não está. Não está. A luta continua, a luta segue. Portanto, em Hebreus capítulo 12, versículo 1, o autor desta carta aos Hebreus vai dizer, um texto também bem conhecido de nós todos, e ele vai dizer o seguinte: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Tenazmente pega, ele gruda de tal forma que ele não solta. Eu trabalhei certa vez numa siderúrgica, e nessa siderúrgica tinha uma ponte rolante, eu operava essas pontes rolantes, e uma delas eram eletroímãs, né, que carregavam placas de aço, e as outras eram chamadas tenaz, que eram garras, assim. Então elas agarravam ali e não soltava, placas de aço de toneladas, né, eram as tenaz. Tem aquela cola tenaz, né? Ela não cola muito, tenaz. Mas enfim, ela não é tão tenaz quanto. Mas enfim, a ideia, pelo menos, é essa. A ideia de colar, de não deixar, de não soltar. Perceba, o pecado que tenazmente nos assedia. Mas, pastor, tem uma solução aqui. Em Romanos 8,13, Paulo vai falar sobre isso. É possível que muitas vezes nós entendamos errado isso. É possível que alguém possa olhar para isso aqui e dizer, olha, está aqui a solução, então está tudo certo. Não, não é bem assim. Romanos 8,13 vai dizer, porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente... Olha aqui, pastor, basta que nós mortifiquemos feitos do corpo, pecado. Paulo não está dizendo para mortificar o pecado. Paulo está dizendo para mortificar os feitos do corpo. Quais sejam? Orgulho, soberbo, a ansiedade. Tenazmente me assedia, tenazmente te assedia. Mortificar, preste atenção aqui, e mortificardes, não está dizendo que Deus vai mortificar para você, mas ele está dizendo que nós somos responsáveis para mortificar isso. Lembra do domínio, de nós termos domínio sobre o pecado? Isso não vai acontecer num passe de mágica. Como que alguém, agora eu tive uma experiência na escola dominical, estávamos falando um pouco sobre isso. Agora nós tivemos uma experiência, então nós somos melhores do que aquele outro grupo. Este grupo teve uma experiência singular com Deus, então nós somos mais espirituais. Isso não existe. O mortificar, isto é, a cada dia. O mortificar é a observação da palavra de Deus nas nossas vidas. É claro, não é, falamos mais uma vez, citando domingo passado, falamos sobre o domínio próprio. Isso tudo é fruto do Espírito na nossa vida. Não é tão somente um exercício intelectual, não é apenas uma disciplina corporal ou comportamental, mas estamos falando sim de permitir que o Espírito Santo esteja dirigindo as nossas vidas mediante a aplicação da palavra de Deus em nossas vidas, em nossos corações. E aí onde vai entrar o orgulho que nós vimos lá em 1 de Pedro. Porque fazer e observar a palavra de Deus exige obediência, exige humildade. Há lugar para o orgulho. Obedecer a palavra de Deus exige espera, exige que nós esperemos em Deus. Há lugar para ânsia, confiança. Só que o nosso corpo quer fazer agora.
quer ver isso acontecendo já. Isso precisa ser mortificado, não o pecado. O pecado, Cristo já venceu a obra dele, ou seja, na sua obra, já venceu a penalidade do pecado, mas ele continua presente até o dia que nós formos glorificados, até aquele dia que nós formos arrebatados com Cristo, nós vamos sofrer os efeitos do pecado. Não tem uma decisão, olha, agora você vai tomar essa decisão e você nunca mais vai sofrer esse efeito do pecado na sua vida, você nunca mais vai realizar isso no seu corpo. É mentira. E a nossa vida é constantemente sofrendo esses efeitos. Assim como Paulo, em toda a sua jornada, assim como Pedro, na sua jornada, nas viagens missionárias, ele estava constantemente sofrendo esses ataques dos judeus e não tinha descanso, momento algum. Portanto, os feitos do corpo fala de mortificar, fala da minha, da sua, da nossa responsabilidade. Percebemos isso e dizemos, Senhor, através dessa disciplina espiritual, eu preciso observar na minha. Isto não significa que nós vamos, ou que o pecado vai se isentar de nós, ou que ele nunca mais vai aparecer, ele vai continuar aparecendo, mas gradativamente, com a maturidade espiritual, com o relacionamento com o Senhor, com a intimidade com Cristo, nós vamos ganhando forças para não praticar aquilo, mas o pecado continua ali, apesar de Cristo ter morrido, apesar dele ter. Mas mesmo com tudo isso, percebamos, Paulo, com a sua jornada, com todos esses ataques. E engraçado, né, que no livro dos Atos dos Apóstolos, a partir do capítulo 9 ali, ou 10, né, só falou de... 10 ainda fala de Pedro, né, mas a partir do capítulo 13, quando Paulo é chamado, a partir dali só fala de Paulo. Né? Então, por isso que Paulo vai estar mais em evidência, mas é claro que Pedro, João, Tiago, estes homens todos estavam também pregando o evangelho e, consequentemente, sofrendo também perseguições. Só não são citados aqui. Mas eles sofrem também as perseguições por conta da pregação do evangelho. Mas sabe, continua, eles não desistem. Essa nossa tão desejada independência total, cabal, não, desse mal que adentrou na raça humana chamada pecado. Apesar dessa perseguição constante que nós vamos sofrer, nós continuamos lutando. Eu sei que você teve as suas lutas. Não estou falando de pessoas que falou de você. Eu não estou falando da crise política no Brasil. Eu não estou falando daquela frustração que você teve com determinada pessoa. Eu estou falando de você mesmo. Estou falando de mim, das nossas lutas. Estou falando daqueles momentos que parece que será que vai dar certo? Será que eu devo continuar a minha vida cristã? Porque parece que está rolando. Eu queria estar num patamar maior. Eu queria estar vivendo uma condição melhor da minha vida cristã. Eu queria estar obedecendo mais. Ontem, poxa vida, eu deveria ter tido esta atitude. Eu deveria ter respondido desta forma. Ou não deveria ter respondido nada. Mas a minha carne, o meu pecado, fez com que aquela situação, quem sabe, até se agravasse por conta do meu pecado. Mas nós continuamos lutando. Nós continuamos vivendo. Continuamos professando a nossa fé. Porque não somos nós. Não é você, não sou eu. O Espírito Santo que habita em nós. É o Espírito Santo que está em nós, que não permite que nós desfaleçamos. Isso me faz lembrar lá em Juízes, capítulo 8, versículo 4. Juízes, capítulo 8, versículo 4, um texto bem interessante. Quando Josué chama alguns homens, na verdade 300 homens, para lutar com ele contra os midianitas, mas ele não queria levar todo mundo. Ele não queria levar muita gente. Então, eu não queria levar, e Deus então orienta ele, olha, leva esse pessoal todo ali para a beira do rio, tá?
Aquele que beber água como um cão, que se ajoelhar, esse você tira de lado. Mas aqueles que levarem a mão à boca, né, para tomar a água, então, com esses aqui você vai. Então, selecionou ali, Deus fez uma peneira ali, interessante, selecionou 300 homens. E Gideão vai contra os midianitas, 300 homens e vem. Mas olha as características desse. Versículo 4. Vindo Gideão ao Jordão, passou com os 300 homens que com ele estavam, cansados, mas ainda cansados, mas ainda. Sabe, você pode olhar para você, posso olhar para mim, nossas responsabilidades, olhar para nós mesmos e perceber todas as lutas que ainda tem por vir. Olhar para o nosso país, independente, vai ser. Vai ser terça-feira. Temos muito. Tenho as minhas posições, as minhas convicções, mas nós não sabemos o que pode fazer nossas lideranças, não sabemos qual é o plano de Deus, na verdade, com tudo. Nós agimos como seres humanos, sendo como racionais que somos, nós não sabemos o que pode vir. Estou falando isso para nos dar medo, para gerar medo em nossos corações. Estou falando isso porque estamos vendo, talvez não dê nada, como sempre. Por exemplo, você olha para a guerra lá da Palestina, né? Então Jerusalém joga uma bomba lá na Palestina, puf. Aí a Palestina joga uma outra bomba, puf. Aí sai no noticiário, fala mais. Daqui a pouco os palestinos jogam um míssil em Jerusalém, puf. Aí Jerusalém devolve outro míssil, puf. Ao invés de guerrear logo de uma vez, né? Na minha cabeça funciona, um colérico pensa assim, guerreia logo e vê até onde vai chegar. Agora não adianta jogar um míssil aqui, depois um míssil ali, não vai dar nada. Mas enfim, talvez não dê nada. Quando nós olhamos para tudo isso, aonde é que nós encontramos forças para continuar lutando, para perseguir? Paulo diz, eu olho para a cruz, eu esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Continuo perseguindo, cansado, sim. Olha para tudo isso, você cansa. Você fala, até onde vai isso? Eles não cansam, eu não sei. Eu já cansei. Tá? O Senhor Jesus Cristo não desistiu. E as lutas do nosso Senhor foram muito mais. O contexto em que Cristo vive, pressão social, contexto político muito mais bélico, muito mais, como eu posso dizer, me fugiu aqui a palavra, trazia muito mais aflição para aquela população do que Pedro não desistiu, apesar de todas as perseguições. Paulo não desistiu. Sabe por quê, irmãos? 2 aos Coríntios, nós já lemos esse texto, capítulo 4, verso 16. 2 aos Coríntios, 4, versículo 16, vai dizer o seguinte: por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia. Podemos olhar para tudo isso hoje, mas amanhã você vai chegar diante de Deus, hoje mesmo, vai dobrar o seu joelho, vai dizer assim: muito obrigado, Senhor, pela esperança que coloca em mim. E mesmo que esse homem exterior se corrompa, nosso homem interior, ele se renova dia a dia. Por quê? Versículo 14, nós temos o 16, né? Sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco.
Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando, se torne abundante as ações de graças por meio de muitos, para a glória. O que Deus fez em Cristo foi manifestar a sua graça a nós, homens pequenos, fracos e limitados que somos, para que através do próprio Senhor Jesus Cristo, para que através de Pedro, para que através de Paulo, a sua glória seja manifestada. E é isto que eu busco, é isto que você busca, é isto que nós buscamos de fato, a glória de Deus, a excelência do Deus eterno, não simplesmente o meu conforto, não simplesmente um afago, não simplesmente um positivo de alguém, um tapinha nas costas, não simplesmente o ter várias curtidas no meu Instagram, ou sei lá, no meu Face, sei lá qual seja a mídia social. Qual é o nosso objetivo? Ora, se somos cristãos, o que nós queremos, na verdade, é a glória de Deus. E mesmo que este homem exterior se corrompa, o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque não se trata simplesmente de coisas passageiras. Sim, Paulo estava sendo perseguido em todo o livro, em toda a sua história, em toda a vida dele ali, desde o momento que ele se converte, ele está sendo perseguido pelo pecado que tomou aqueles homens. Mas o objetivo dele era muito maior. Ele não via, na verdade, isso como perseguição, ele não via isso como um problema. Oportunidade. Ele via isso como uma oportunidade cada vez maior de mostrar a sua fé. Sim, irmãos, estamos em crise. Sim, o nosso país não é independente de coisa nenhuma. Infelizmente, temos que dizer. Nós temos países na Europa, vemos a sua história, vemos a sua realidade e sabemos que eles tomam as suas decisões, independente das opiniões dos outros países, das outras nações. Nós não somos assim. Todo o nosso comércio, apesar que o mundo todo é assim, é lado ao dólar. Se o dólar está bem, então estamos bem. Se está mal, estamos mal. Se sobe o barril de petróleo, nossa gasolina, temos que pagar quase R$ 7 num galão, num litro de gasolina. É. Eu vou falar isso aqui, o irmão Samuel vai rir de mim, porque lá na Venezuela está R$ 25, né, irmão? Eita, nós estamos reclamando, né? Hã? Tudo isso é uma prova, ou vem para provar quanto nós realmente amamos ao nosso, quanto queremos realmente servir pelo ter para a sua glória. Porque no versículo 17 de 2 Coríntios, capítulo 4, vai dizer: porque a nossa leve e momentânea tribulação. Olha o que Paulo coloca aqui. Essa tribulação que eu estou passando, que você está passando, que nós estamos passando, seja como pessoa, família ou nação, ou como igreja, ela é leve e momentânea. Não se compara com aquilo que Cristo, não se compara com aquilo que o nosso Senhor viveu. E Paulo se coloca aqui também. Quando ele fala nossa, ele está dizendo que a dele também é leve e momentânea. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória. A sua visão está na glória, a sua visão está realmente naquele momento da nossa independência total, onde seremos livres totalmente, onde cabalmente a palavra do Senhor vai se cumprir na redenção, na glorificação. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Seremos totalmente livres. Não haverá mais perseguição, não haverá mais prisão, não haverá nenhum tipo de assédio do pecado contra nós. Satanás não vai mais poder tomar ocasião de algum pecado que eu venha a cometer, porque não haverá mais pecado. É para lá que nós estamos olhando. É para lá que eu realmente estou focado. É lá naquele dia, nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais e as que coisas, é para essas coisas que eu estou olhando, ou é para essas coisas que eu devo estar. Veja, estas coisas que nós focarmos aqui nessa terra, né? Nós só vamos ver perseguição, nós só vamos ver corrupção, nós só vamos ver injustiça e tristeza.
Somos cidadãos desse mundo? Também somos. Como um bom patriota que sou, a gente sofre. Com certeza sofremos. Mas para percebermos isso como simplesmente uma leve e momentânea tribulação, é necessário olhar e focar os nossos olhos nas alturas, sabendo que o nosso Deus continua conosco. Sabe, eu estava lendo aqui Atos 20, voltando para o nosso texto original, Atos 25, 11. E percebam ali o que Paulo diz: caso, pois, tenha eu praticado algum mal ou crime digno de morte, estou pronto para morrer. Ora, Paulo está dizendo: se vocês realmente viram alguma coisa em mim, vocês têm alguma prova de que eu pratiquei algum pecado, eu estou pronto para morrer por isso. Agora, se é pelo contrário, se não são verdadeiras as coisas de que vocês estão me acusando, se tudo que vocês estão fazendo é só por orgulho, por inveja, por dor de cotovelo, ninguém para lhe ser agradável, ou seja, percebam, Paulo está falando isso para Festo, que era o rei, o governador. Paulo está dando indireto aqui. Ô Festo, na verdade é o seguinte, ó, você está querendo só ser agradável aos judeus, é isso que Paulo está dizendo. Paulo, o jeitão dele bem inteligente, coisas, mas ele dá nos dedos mesmo, né? Ô Festo, você só está querendo ser agradável aos judeus, porque eu estou entendendo onde você quer me entregar nas mãos dos judeus. A verdade é essa daí. Para lhe ser agradável, pode entregar-me a eles. E Paulo diz: apelo para si. Paulo sabia, ou imaginava, conhecia os meandros da religião judaica, aqueles camaradas que estavam ali, né? E apela para César. Quando ele apela para César, não tem mais o que fazer. Festo tem que enviar ele para Roma. Por que Paulo faz isso? Paulo faz de forma. Ele não estava guardado ali, em Cesareia? Ele não estava protegido ali? Fica aí, Paulo, te aquieta aí. Por que ele tem que ir para Roma? Por que ele tem que apelar para César? Quem sabe Festo dá um jeitinho e libera ele. Daqui a pouco vai vir a Gripa, né? Vão conversar. A Gripa vai conversar com ele. Próximo capítulo, a gente vê cenas do próximo capítulo. Né? Não, na verdade, capítulo 26, isso mesmo. Por que ele não fica quieto? Vamos no versículo 23. Capítulo 23, versículo 11, perdão. Percebam que 25, 11 e 23, 11. Eu já li esse texto e eu acho esse texto muito interessante. 23, 11 vai dizer: na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem, pois do modo porque deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças. Por isso que Paulo apela para o Senhor mandou. Sabe por que ele fez isso? Porque Jesus estava do lado dele. Coragem, Paulo. Você vai para Roma. Como que eu posso ir para Roma? Não falou nada para ele sobre apelar para César. Não sei como fazer para ir para Roma. Eu sei como fazer para ir para Roma protegido e pregar o evangelho lá. Eu vou apelar para César. E eles vão ter que me mandar para Roma. Estou protegido, estou cumprindo a ordem dos. Né? Essa jornada que temos, essa jornada que o Senhor nos dá nessa. Cumpre nos olhar para nós mesmos e percebermos como eu estou também usando a minha própria capacidade de raciocínio, como Paulo fez. O Senhor está conosco. É importante nós exercitarmos a nossa capacidade de raciocínio para dizer: Senhor, como eu posso fazer? De que maneira eu posso fazer? Desenvolve essa capacidade de pensar intelectualmente, renovando esse meu entendimento, não pensando só no momento, só no agora, mas me dá essa sabedoria que o próprio Senhor vai dizer: aquele que necessita sabedoria, peça, e Ele vai dar, e não vai lançar em rosto. Eu vou te fazer uma pessoa sábia.
para você poder gerir os momentos difíceis e crises que você vai passar na sua vida. Foi isso que gostoso saber que o nosso Deus, ele está conosco, mesmo em todos esses momentos de perseguição, de tribulação, sabendo que nós somos pecadores e o pecado está conosco e ele não vai nos largar porque ele nos assedia a todo instante. Essa luta é constante, mas o Senhor, nosso Deus, ele é um Deus verdadeiro e que nos ama. E por amor a nós, ele já nos disse que não permitirá que nada que nós não possamos suportar, nós vamos viver. Ele não vai permitir que nós vivamos algo além da nossa capacidade de suportar. Por isso que Deus colocou Paulo naquela posição e naquela situação. E por isso que Deus colocou você nessa situação. Por isso que Deus me deu essas tribulações, essas provações, por isso que Deus deu esses desafios para você, porque Ele sabe que em Cristo você pode suportar. E mesmo se você cair, temos um advogado junto ao Pai, para que através dele nós possamos renovar as nossas forças, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, mas o nosso homem interior se renova de dia em dia, cada dia. Por quê? Porque o nosso Deus está conosco. O Senhor Jesus está comigo, está conosco a cada dia. Vamos lá, 1 Coríntios 10, 13. Percebam que bênção é poder pensar num Deus assim. 1 Coríntios 10, 13. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel. Não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais. Uma vez dizemos, Jesus nunca disse que não teríamos tribulações ou provações. Mas percebam, a palavra do Senhor diz que Deus é fiel. Nessa nossa luta contra o pecado, nessa nossa luta, ou nossa jornada em busca dessa independência total, nós sabemos que o Senhor é conosco. Da maneira como ele chegou lá para Paulo, disse: Paulo, coragem, pois do modo como deste testemunho em Jerusalém, também importa que o faças em. Está dizendo, Márcio, sei quem você é. Eu sei das suas fraquezas e limitações, mas eu estou convosco. Ele é fiel e não permitirá que nós sejamos tentados além da nossa capacidade. E mais uma vez dizemos, se porventura cairmos, se porventura não suportarmos algum momento, nós temos um advogado junto, está pronto para nos ouvir, perdoar os nossos pecados, nos purificar de toda injustiça. Pode haver um Deus melhor do que este? Podemos crer num Deus ou podemos estar diante de um Deus tão amoroso quanto esse? Não há outro. Mesmo em todo esse contexto que vivemos no nosso país, mesmo com todo esse contexto em que vivemos, quando olhamos para dentro de nós mesmos, percebemos as nossas falhas e fraquezas. Mas sabemos que podemos continuar conosco, em busca dessa tão desejada dependência total, não de Deus, jamais, pois somos servos dele. Teremos para sempre. Ele nos comprou com o sangue de seu filho. Mas essa independência do pecado. Sofre com o pecado. Sofre quando você peca. Você chora. Você lastima. Você fica bravo. Quando você viu que podia não ter feito, mas você fez. Perseguições que nós vamos viver. As lutas que vamos sofrer. Mas continuamos lutando. Continuamos falando. Continuamos pregando. Continuamos buscando a santificação. Meus senhores, em todo o tempo. É aquele dia. Tornará. Creio que o nosso país, infelizmente,
que tratamos de homens, somente questões humanas, passageiras, temporais, terrenas. Que diz respeito à nossa vida cristã, posso dizer outra coisa. Então, que apesar de tudo que vivemos, a nossa viva esperança que estaremos com o Senhor Jesus Cristo. Eu quero te ver lá. Vamos estar lá? Amém? Que Deus nos abençoe. Então, todas as nossas leves e momentâneas tribulações, não, vamos viver eternamente. O Senhor nos abençoe. Nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado pela tua palavra, pelas tuas verdades. Fala aos nossos corações. Obrigado pelo teu Santo Espírito. Ajuda-nos, Senhor, a compreendermos cada dia mais a nossa realidade, nossa necessidade de Ti. Essa luta que vivemos é constante, ela não para, ela não dá trégua. A luta contra o pecado, ela é contínua. Mas, Senhor, Tu és verdadeiro, Tu és fiel. Pois da maneira como o Senhor fez com Pedro, com Paulo, com Tiago, com todos esses homens, tantos outros, ó Deus, que o Senhor usou na história da Tua igreja, para que nós pudéssemos estar aqui hoje sentados, pudéssemos estar aqui hoje lendo a Tua palavra, ó Deus. Da mesma forma que o Senhor os usou, nos usa também. Não queremos ser expoentes de nada. Talvez o Senhor nos faça, alguns de nós, expoentes de algum movimento, eu não sei. O que nós queremos, ó Deus, é a Tua glória. Nós queremos, na verdade, ó Senhor, é exaltar o Teu santo nome e a pessoa do Teu Filho. Não somente, ó Deus, continua nos dando forças para suportar a nossa leve e momentânea tribulação. E nos traz, ó Deus, todo o peso de glória, para que um dia nós possamos estar juntos, reinando contigo, com o Teu Filho Jesus Cristo. Desta forma, Pai, gozando das bênçãos. Muito obrigado, a Deus, por cada irmão que aqui chegou. Muito obrigado também por aqueles que não puderam vir, abençoa-os. Aqueles irmãos que por acaso estão acometidos de alguma enfermidade, algum mal-estar, que o Senhor esteja visitando-os, guardando-os, ó Deus. Nós oramos por cada família desta igreja, cada família representada aqui, cada pai de família, cada mãe, cada filho, cada jovem. Nós oramos, ó Deus, por esta semana que o Senhor nos dá também, amanhã, nossos trabalhos, desafios, aqueles que ainda ficarão em casa, aqueles que estão viajando, irmão Timóteo e Camila, com Roger, Fernanda e Alexandre, ó Deus, que estão ali no seminário. O Senhor continue abençoando eles, dando a tua graça, também trazendo, ó Deus, na volta para as suas casas, com a tua proteção e com o teu cuidado. Cada um de nós, nessa semana, que o Senhor nos abençoe e nos dê a tua graça mesmo e nos permita servir a ti mais e melhor, com interesse de coração e sinceridade das nossas mentes, ó Deus, e assim possamos glorificar ao teu nome. Muito obrigado, nós oramos e agradecemos por tudo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Uma boa noite e Deus te abençoe.